Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a resolução da prova do nível 1 da OCAN, Olimpíada Caririense de Matemática, tá? É um tipo de prova que está aparecendo por aqui pela primeira vez no canal, né? Mas que eu fiquei muito feliz em gravar, tá? Sou aqui do Cariri, sou entusiasta de Olimpíadas, então a gente fica muito feliz, né? De gravar essa Olimpíada, tá bom? Então vamos lá para a resolução das questões. Problema 1. Qual é o maior valor possível do MDC de dois números distintos pertencentes ao conjunto formado por 2, 3, 4, 5, 6 até 2025? Vamos lembrar o que é o MDC. O MDC, entre dois números, né, é o máximo divisor comum. Né? Então, eu escolho dois números, pego todos os divisores daqueles números e eu analiso os divisores que são comuns. E daqueles que são comuns, eu pego o maior possível. Por exemplo, 4. Os divisores de 4 são 2 e 4. 10. 2, 5 e 10. Se eu observar esses dois números, os comuns são 1 e 2, mas o máximo, o maior deles é o 2. Tá? Então é isso que eu vou atrás. Né? Eu vou pegar dois números e qual é o máximo divisor comum entre eles. Né? Então eu tenho esse conjunto aí, dos números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 2025. E escolhendo aleatoriamente quaisquer dois deles, qual é o máximo MDC entre eles dois que eu posso ter. Tá? Turma, nós vamos fazer assim. Ó. Será se o 2025 pode? Tá? Porque o 2025 é o maior valor que eu tenho aí. E se ele puder ser MDC de dois números que está aí dentro desse conjunto, beleza. Né? Então funcionou para mim, já vai ser ele a resposta. E onde é que a gente encontra o 2025 como divisor? A gente encontra o 2025 como divisor no 2025, naturalmente, porque é 3, 5, os divisores, né? Até eu chegar lá no 2025. Mas onde mais eu encontraria o 2025 como divisor? Aí, pessoal, aqui é onde mora o problema. Porque antes do 2025, todos os números antes do 2025 são menores do que ele. E aí, naturalmente, é impossível que um número é, menor do que 2025 tenha o 2025 como divisor. Então, o próximo número que vai ter 2025 como divisor é o dobro dele, que é o 5.050. E aí, eu teria 1, 2, até 5.050 não. Na verdade, seria 4.050. Mas a ideia é a mesma. Seria 2, 3, 5, 2025 e o 4.050. Certo? Mas 4.050 não dá certo eu escolher, né? Porque não está dentro desse grupo aqui. E se eu observar 2024, a ideia vai ser a mesma também. Eu vou ter o 2024 como sendo um número em que 2024 é divisor, e o próximo somente o 4.048. Mas 4.048 não me serve porque não está no meu conjunto. Então a gente pensa isso, né? Eu vou pegando o número e o próximo que vai conter ele como divisor é o dobro dele. Então a gente pode pensar um número que, quando eu pegue o dobro, eu chegue no 2025. Só que eu tenho um problema. 2025 sobre 2 é 1012,5 e aqui não vai servir para a gente, porque esse número não é inteiro. E aí, se eu pegar o próximo, que é o 1013, aí o dobro vai ser 2026 e 2026 não está aqui. Ó.
Então, eu vou querer o 1012. Por que o 1012? Porque o 1012 vai ter ele como divisor e o 2024 também tem o 1012 como divisor. De maneira que o 1012 vai ser o maior máximo divisor comum possível entre dois números desse conjunto aí. Tá certo? Então, nossa resposta é 1012. Certo? Vamos para a próxima questão. Esse problema número 3, pessoal, da prova do nível 2, é o mesmo problema 2 da prova nível 1. Então, a gente vai resolver apenas uma vez. E esse vídeo ele vai servir tanto para o problema no nível 2 quanto para o nível 1. A Anete comprou um vestido por R$ 60 na loja Cariri Tecidos. Uma semana depois, a loja colocou esse mesmo vestido em promoção, oferecendo 20% de desconto. Passado um mês, ainda restavam vestidos em estoque, e a loja concedeu um desconto adicional de 30% sobre o preço já reduzido. Quantos reais a Anete poderia ter economizado se tivesse esperado para comprar o vestido após a aplicação dos dois descontos sucessivos? Turma, esse tipo de questão de descontos sucessíveis, eu gosto de resolver com uma multiplicação só, tá? Mas você não precisava, na hora da prova, ter resolvido dessa maneira. Você poderia fazer assim, ó. Você poderia pegar o 60, certo? Encontrar 20%, subtrair. Depois, fazer o 30%, encontrar, subtrair. E aí você faz uma comparação dos R$ 60 com o número que você chegou no final. Aqui, nós vamos fazer ela um pouco mais direto, que é apenas utilizando uma multiplicação para descontos sucessíveis. Então, a maneira que a gente vai fazer isso é o seguinte. Se eu tenho algo e esse algo é 100%, se eu retirar 20%, eu fico com 80%. Então, se eu tenho R$ 60 e eu dou um desconto de 20%, é a mesma coisa que ficar com 80%. Então, a gente vai pegar os 60 e multiplicar por 80%. Ora, se eu dou um desconto agora de 30%, ora, dar desconto de 30% é a mesma coisa que ficar com 70%. Então, eu vou multiplicar por 70%. E resolvendo isso aqui, ó, a gente pode fazer, ó, cancelar esse zero com esse zero. Eu vou ficar com 60 vezes 8 vezes 7, 56. Tudo isso dividido por 100. E isso aqui vai dar um total de 60 vezes 56 dividido para 100. Isso aqui vai dar R$ 33,60. Certo? Isso é o preço que ela pagaria caso ela tivesse esperado para comprar o vestido após a aplicação dos descontos. Como ela pagou R$ 60, então a economia é igual a 60 menos 33,60, que vai ser igual a R$ 26,40. Tá certo? Bora para a próxima. Problema 3. Em uma operação de multiplicação, cada um dos símbolos, círculo e triângulo, representa um único algarismo. Supondo que a multiplicação a seguir está matematicamente correta, qual é o valor do produto círculo vezes triângulo? Ora, turma, aqui o ideal é simplesmente substituir. Já que você só pode escolher algarismos de 0 a 9, não é? De 1 a 9, na verdade, né? Porque o 0 eu nem poderia colocar aqui. Então, por exemplo, se eu ponho o 1, 1, 1 e 1. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1, 2. E já não dá 6, né? Então, já não pode ser o 1. Então, 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 2, 4. Não é 6. Também já não dá certo. Vamos para o próximo. 3, 3, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Opa! 3 vezes 3, 9. Ó. Então, os triângulos realmente são iguais. E os círculos a gente já predefiniu que são iguais também. Então, círculo é 3, triângulo é 9. E aí, 3 vezes 9, 27 é a nossa resposta. Certo? Beleza? Tranquilo essa, né? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Essa questão 4 também vai servir para o problema 4, tanto no nível 1 quanto no nível 2, tá certo? É o mesmo problema na mesma posição. Bora lá. Para construir o arranjo triangular a seguir, que possui 2025 linhas, seguiu-se uma determinada regra. Quantas vezes a palavra OCAM aparece completamente na maior linha desse arranjo? Quantas vezes a palavra O aparece em todo o arranjo? Bora nós. Na letra A, a gente quer saber quantas vezes a palavra OCAM aparece na maior linha, não é? E a maior linha vai ser a linha 2025. Se a gente perceber, o número de caracteres na linha, ele tem a ver com a numeração da linha, né? A primeira linha tem um caractere, a segunda linha tem 2 caracteres. Então, a linha de número 2025, ela vai ter 2025 caracteres, tá? E aí, essa perguntinha fica sendo uma pergunta bem tradicional nas Olimpíadas, né? A gente quer saber quantas vezes essas 4 letras, que é aqui onde está a repetição, cabem em 2025, né? Então, aqui a gente vai fazer o quê? 2025 dividido para 4, e o resultado aqui é 506. 4 vezes 506 é 2024, sobra 1. Isso quer dizer que lá na linha 2025, a palavra OCAM vai aparecer 506 vezes, aparecendo 506 vezes. Então, a letra A, a nossa resposta é 506 vezes. Para a letra B, a gente tem assim, quantas vezes a letra O aparece em todo o arranjo. A gente vai pensar agora a quebra aqui dessa maneira, ó. Também ainda de 4 em 4. Veja que se eu pegar essas 4 primeiras linhas, eu tenho um O para cada uma das 4 linhas. Então, eu tenho 4 vezes 1. Se eu observar a segunda aqui, ó, agora mais 4, eu tenho 2 Os para cada uma das 4. Então, 4 vezes 2. Se eu pegasse as próximas 4, eu teria 3 Os para elas. E eu vou fazendo isso, tá certo? Novamente, eu vou agrupando de 4 em 4 e sabendo que o que restar o que resta dessa divisão é 1. Então, essa soma aqui, ó, eu tenho 4 para cá, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, e eu vou fazendo isso. 4 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais, 4 vezes 506. E aí, quando eu chego nesse 4 vezes 506, pessoal, eu já contei aqui 2024 linhas. Porém, eu tenho que contar 2025. Então, eu vou contar uma linha extra. E nessa uma linha extra, eu vou ter OCAM, 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 O. Essa é a linha 2025, tá certo? Então, essa soma aqui, ela vai até a linha 2024.
Poxa, mas lá na linha 2025 eu vou ter 506 Os, 506 Os, até aqui, ó, 506 Os. Aqui eu vou ter, ó, 506 Os. E aí mais um Ozinho aqui. Então, aqui eu vou ter mais 507. Então, essa conta aqui vai nos dar a quantidade de caracteres OS, letras OS, que tem nessa sequência. Então, essa soma, pondo 4 em evidência, esse primeiro pedaço eu tenho 4, vezes 1 mais 2 mais, até 506, mais 507. E essa galerinha que está aqui é aquela soma de Gauss, não é mesmo? E aí, como é que a gente faz essa somazinha? Pega o primeiro, soma com o último, multiplica pela quantidade e depois divide por 2. A gente dá para simplificar esse 4 com o 2 aqui, vai ficar 2. E tudo isso aí vai ser 2 vezes 507 vezes 506 mais 507. Então, isso aí vai ser igual a 2 vezes 507 vezes 506 mais 507. Isso aqui dá 513.591, tá? Então, esse é o total de vezes que a letra O aparece nessa sequência. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 5. É possível escrever os números de 1 a 100 em uma fileira de modo que a diferença, o maior menos o menor, entre dois números vizinhos quaisquer, não seja menor que 50? Justifique sua resposta. Ou seja, eu tenho que colocar os números de 1 a 50, mas não pode acontecer tipo isso, ó. Colocar o 1, depois o 49. Porque essa diferença aqui seria 48 e não pode ser menor do que 50. Tem que ser maior ou igual a 50, né? Onde o mínimo da diferença é 50. Então, uma coisa que é importante também a gente perceber é tomar muito cuidado para que a diferença também não fique muito alta. Por exemplo, na hora que eu colocar 1 e depois colocar, por exemplo, 98, em algum momento, quando eu for fazendo isso aqui, lá para frente, os números eles vão começar a ficar muito próximos um do outro. Então a gente vai ter, sei lá, alguma coisa do tipo 40, 41, simplesmente porque eu estou gastando uma coisa muito no começo e uma coisa muito no fim. Muito no começo, muito do fim. Então, quando a gente for espremendo, a gente vai chegar em situações assim que não podem acontecer. Então, a ideia é tentar deixar o mais próximo possível de 50 essa diferença. Então, nós vamos tentar que a diferença ela seja 50 ou 51. E aí a gente consegue encontrar uma solução dessa maneira. 51, 1. 52, 2. 53, 3. Perceba que a diferença aqui é 50 e a diferença aqui é 51. A diferença aqui é 50, a diferença aqui é 51. E a gente consegue manter esse padrão. 54, 4. E vai. Sempre dessa maneira. Então, a gente vai chegar lá no 64, 14. 65, 15. E vamos construindo a sequência assim, ó. Vamos chegar lá no 78, por exemplo. 8 não. 78. 28. Vamos chegar lá no 89. 39.
e a gente vai continuando, tá? Deixa eu apagar isso aqui do lado. Continuando um pouco mais, a gente vai chegar lá, por exemplo, 97, 47, sempre seguindo essa diferença. Aí aqui eu vou ter 98, 48, 99, 49, 100 e, por fim, os 50. Então, essa era a ideia, sempre ficar pegando essa diferença 50, 51, 50, 51, 50, 51 e por aí vai. Então, a maneira de escrever o que o enunciado pede é essa. Beleza? Valeu. Vamos para a próxima. Questão 6. Mostre como é possível escrever os números de 1 a 9, um em cada casa e sem repetição, de modo que a soma dos números em cada uma das 4 linhas seja a mesma. Na figura abaixo, os números 9 e 6 já foram colocados. Complete o esquema com os demais números e justifique sua resposta. Turma, a gente consegue fazer tentando por tentativa, não é? É claro que a gente também não pode sair tentando aleatoriamente, tem que ter pelo menos um guia. O guia que eu diria é pensar o seguinte: eu estou somando aqui, ó, nessa linha, 3 números. Eu estou somando nessa linha 3 números. 3 números. 3 números, certo? Então, tentar ver qual é o máximo e o mínimo que eu consigo somando 3 números. O máximo seria, naturalmente, 7, 8 e 9. E isso aqui vai dar 24. E o mínimo, 1, 2 e 3. Isso aqui vai dar 7. Não faz sentido que a soma seja 24. Porque se eu somar 24 aqui, eu jamais vou conseguir somar 24 nessas outras. Da mesma forma que também não faz sentido ser 1, 2 e 3, porque se eu somo 6 aqui, já matou, né, todas as outras. Então, a gente pode pensar em uma soma que seja mais ou menos ali na metade para cima, não é? Algo como, por exemplo, 15 ou 16, 17, e aí trabalhando eles de maneira a que a gente consiga, tá? Dá certo, tá? Mas a gente vai fazer de uma maneira que ela é um pouco mais formal, tá? Vamos fazer o seguinte: a soma nas filas tem que ser exatamente a mesma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a soma é, por exemplo, S. Então, se eu somar isso aqui, dá S. Se eu somar isso aqui, dá S. Se eu somar esse aqui, dá S. Se eu somar esse aqui, dá S também. Tá, beleza. E eu sei que somando todos esses assim, não é? Eu estou somando, de certa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, já que eu vou completar com esses números aí. Mas se eu somar, ó, assim, assim, assim e assim, perceba que tem 3 casas aí que elas vão ser somadas 2 vezes. Quais são essas casas? Ora, essa aqui, onde está o 9, essa aqui, onde está o 6, e essa casa aqui, que eu vou dizer que é o x. Então, se eu somar isso aqui, ó, é S. Aí eu vou fazer o quê? Vou somar isso aqui, ó. S. Agora eu vou somar isso aqui, ó. S. E eu vou somar assim também, ó. Isso aqui vai ser S também. Só que isso aí vai ser igual a quem? Perceba que quando eu somo essas casas em branco aqui, ó, eu estou, de certa forma, somando 1, 2, 3, não sei em que posição, mas eu estou. Então, isso aí, de certa forma, eu vou acabar somando 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Só que, como a gente viu, existem casas que foram somadas 2 vezes. E aí eu vou somar essas casas. 9, 6 e o x. Então,
S mais S mais S mais S, 4S. Isso aqui vai ser igual a... Ó, isso aqui não é 45, viu, moçada? É um S. Quando eu somo de 1 até 9, isso aqui é 45. 45, 9 com 6, 15, mais x. Então, eu chego que 4 vezes S é igual a 60 mais x. Ajeitando um pouco essa equação, eu tenho que x é igual, ó, passo 60 para cá subtraindo, 4 vezes S menos 60. Então, x é igual a... Posso pôr o 4 em evidência, já que existe um 4 aqui dentro do 60. S menos 15. E a conclusão que a gente chega, pessoal, é que o x ele deve ser um múltiplo de 4. X é múltiplo de 4. E como o x é um número que está entre 1 e 9, e o x é múltiplo de 4, o x é 4 ou o x é 8. Tá. Só que o que é que acontece se o x for 4? Vamos ver aqui. Se x igual a 4, então, ó, substituindo aqui, 4 é igual a 4 que multiplica S menos 15. Opa. Posso simplificar, que vai ficar 1 em 1. S menos 15 é igual a 1, portanto, S é 16. Então, se o x for 4, a soma é 16. Mas veja que, ó, se a soma for 16, aqui a gente viu que tem um 6. E aqui a gente descobriu que o x seria 4. Só que se a soma for 16, esse outro aqui precisaria ser 6. E aqui não dá certo, porque eu não posso ter dois quadrados com o mesmo número, tá? Então, eu vou apagar logo todos aqui. Tá? E colocar aqui de novo, que a gente já sabe, 9 e 6. Portanto, o x precisa ser 8. E aí, se x é igual a 8, a gente tem, ó, 8 é igual a 4 vezes S menos 15. Simplifica, simplifica, aqui fica 2. S menos 15 é 2, o S é igual a 17. Então, sabendo que a soma é 17 e aqui é 8, então a gente fica, ó, 6 e 8, 14, falta 3. 9 e 6 é 15, falta 2. E os outros a gente pode procurar completar. 9 e 1 e 7, 9 com 1 é 10, e 17 para cá. E para cá o que falta? 5 e 4. Então, esse é o preenchimento do problema número 6, tá bom? A soma em cada linha é a mesma e é 17. 17. Certo? Foi isso, galera. Muito legal, muito bacana resolver esses problemas aqui da Olimpíada Caririense com vocês. Se Deus quiser, né? Vamos tentar ver aí se a gente consegue trazer mais conteúdos de Olimpíada, mais Olimpíadas resolvidas, mas se não, quem sabe aí na próxima OCAN 2026. Um grande abraço.